Fala Dev! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, com um cenário um pouquinho diferente, um pouquinho estranho talvez, se você acompanha aqui meu canal, mas eu quero falar sobre um assunto muito interessante e muitos de vocês sentiram falta, vamos dizer assim, ou conversaram, sempre falaram comigo no nosso Flutter Experience, nosso último Flutter Experience, dos nossos queridíssimos coffee breaks. E por que a gente não teve nesse último Flutter Experience e tudo mais, que sentiram falta? E o que seria esse coffee break? Esse coffee break nada mais é do que um momento de parada, para a gente sair um pouquinho desse, como eu posso dizer, desse mundão da programação, do escritório fechado, estúdio para mim aqui e tudo mais, para falar de assuntos totalmente aleatórios, mas que estão direcionados ou podem ajudar você muito na sua carreira. Então isso eram os coffee breaks. E nesse último a gente não conseguiu fazer, e como vocês gostam tanto desse coffee break, eu resolvi fazer ele agora como um canal, um quadro aqui dentro do meu canal. Então toda sexta-feira, eu espero que toda sexta-feira, tá? Eu vou lançar para vocês um vídeo sobre isso. Sobre um assunto que não seja diretamente código mesmo pesado, que pode ser por carreira, postura ou qualquer outras coisas que eu possa trazer de conhecimento e ajudar vocês com isso também. Então, toda sexta-feira agora, espero, a gente vai ter um vídeo sobre esse. E como é um coffee break, é uma momento de parada, eu resolvi que eu não vou gravar de dentro do escritório. Estou aqui com esse aqui eu falo que eu tenho um hamster aqui, né, que eu investi pesado nesse microfone para poder gravar assim em ambientes abertos, ambientes mais diferentes para vocês e justamente para fazer esse quadro ser de um diferencial mesmo aqui dentro do meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, uma pergunta que talvez você já tenha sido pego de calça curta ou você já tenha sido pego de surpresa, vamos dizer assim, dentro de uma entrevista. E a perguntinha é: por que eu devo te contratar? Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo Raman, sou Google Developer Expert em Flutter e Dart. Aqui nesse canal você vai encontrar tudo sobre Flutter, Dart, carreiras e muito mais. Quando eu falo muito mais, é vídeos assim como esses em lugares agora meio inusitados, diferentes, não sei. Hoje estamos no parque, tranquilo, relax, pra gente bater esse papo aqui sobre essa questão. E aí, por que eu devo te contratar? Você já recebeu essa pergunta? Dentro de uma entrevista, a gente acaba se preparando muito para a entrevista, preocupando tanto com a parte técnica, com a parte de arquitetura, falar sobre o Flutter, sobre o Dart, sobre diversas outras coisas. E muitas vezes o recrutador chega para você e fala assim: então, legal, gostei de você e tudo mais, mas por que eu devo te contratar? Qual que é o motivo que eu tenho que te contratar? Qual que seria e por que é interessante você ser contratado aqui dentro para a nossa empresa? E isso pode pegar muita gente de verdade de surpresa. Já me pegou de surpresa em algumas entrevistas e pode ter pego você de surpresa também. E aí você vai falar: mas Raman, e aí? O que eu respondo? Você pode responder de diversas formas possíveis. Você pode falar, por exemplo, que você é o cara. Você conhece de todos os state managers que existem aí no mundão Flutter, até aqueles que estão em beta ainda, você já está estudando. Você conhece e consegue construir um aplicativo de ponta a ponta sozinho. Você consegue construir um componente sozinho de ponta a ponta. Você é o cara do Flutter. Vai te resolver? Não. Não é isso que ele quer saber. Isso você já provou em outras fases da entrevista, isso você já provou lá atrás nas outras fases, no teste, na conversa com o Tech Lead ou diversas outras coisas. Essa pergunta, ela está direcionada para você para tentar entender dois fatores que são de extrema importância para você. Seu poder de comunicação. Isso é uma coisa muito importante para algumas empresas e é importante para a entrevista sim. Tem muita gente que não passa em entrevista por conta de não saber se comunicar bem. Às vezes é um desenvolvedor assim incrível, aquele cara assim que você fala: meu, que cara top, mas não vai dar match aqui com a equipe porque o cara não fala bem, porque o cara não sabe conversar com as pessoas, porque o cara não sabe impor a ideia dele muitas vezes e diversos outros fatores que pode gerar de problema para você. Então esse é um dos fatores, saber o seu poder de comunicação. E outra é saber o seu autoconhecimento, o quanto que você se conhece para falar, para ver se esse autoconhecimento sobre isso que você fala nesse momento dá match com a empresa. Muitas empresas contratam às vezes desenvolvedores, muitos deles não pelo conhecimento técnico. Muitas vezes também o conhecimento técnico é extremamente importante, sempre vai ser de extrema importância, mas
Também vai ter importância se aquele profissional dá match com a empresa, com a equipe na qual ele vai trabalhar, com as pessoas que estão ali, se ele não é simplesmente um cara desenvolvedor muito bom, só que ele como pessoa não é uma pessoa tão legal para trabalhar junto com aquela equipe. Muitas vezes é uma equipe muito descontraída, uma equipe muito, sei lá, zoeira e tudo mais, e aí o cara é um pouco mais tímido, um pouco mais acanhado, talvez não dê match com a equipe, e o cara possa ser, não conseguir se adaptar ali dentro da equipe, os outros desenvolvedores também não conseguirem se adaptar, ele não conseguir impor todo aquele conhecimento que ele tem para dentro da empresa, para dentro da equipe. Então esse é um fator muito importante. Então você responder tecnicamente não vai te ajudar grande coisa, de verdade, nesse momento dessa entrevista. Pode ter te ajudado antes, agora nesse momento dessa entrevista não vai te ajudar. Você dizer, por exemplo, porque você gosta muito você está precisando muito de dinheiro, ou mesmo que você está, por causa que a empresa tem um convênio, você tem 5 filhos, sei lá, alguma coisa assim, também não é interessante, porque mostra para a empresa que você está só interessado no fator dinheiro, no fator benefícios e etc, e não no fator colaborar para a empresa crescer e entre outras coisas. Fala, tá bom, Raman, mas e aí? O que eu respondo nesse momento? O que eu faço da minha vida nesse momento? Pô, é tão difícil esse passo? Então, mais ou menos. Primeira coisa que você tem que demonstrar é que você tem autoconhecimento, que você conhece do seu você como pessoa e também que você conhece pela empresa. Essa é uma coisa muito interessante que eu falo para todos os meus alunos, sempre que eu vou fazer uma entrevista, estou falando agora para você também, sempre que eu vou fazer uma entrevista, estude a empresa. Ah, estudar a empresa é o quê? Ver a tecnologia que ela trabalha e tudo mais? Sim, mas também outros fatores, que é o fator, o negócio que ele trabalha. O fator, o que eles fazem, qual é o produto que eles têm, às vezes pode ter 1, 2, 3 produtos e etc. E quanto que aquele seu conhecimento que você tem, essa bagagem que você está trazendo de outras empresas, pode contribuir para essa empresa também. Então, um dos fatores importantes é você falar para dentro nesse momento dessa pergunta, é você dizer os seus vamos dizer assim, as suas vitórias na outra empresa que você está. Ou que você estava. A gente vai falar sobre isso, estar empregado ou não estar empregado em um futuro, num outro um coffee break aqui. Mas você entender se você, aquilo que você participou, se você participou de um processo dentro da empresa que deu muito certo, de um produto que foi lançado e vendeu milhões, que você trabalhou com equipes complicadas ou equipes simples ou projeto, tudo aquilo que você teve de ganho como conhecimento dentro da empresa que você estava anteriormente e o quanto que isso pode agregar para dentro da empresa atual. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos, quase 8 anos, na parte de turismo. Então, se eu fosse fazer uma entrevista, por exemplo, em uma empresa qualquer aí de turismo, sei lá, uma Decolar da vida, qualquer uma, CVC, entre outras aí, esse era um fator que eu poderia falar muito bem nessa entrevista. Eu trabalhei 8 anos numa empresa de turismo, coordenei projetos até para fora do país com parte de hotelaria, cuidava muito da parte de hotelaria, já trabalhei com a parte de integrações com aéreo, integrações com gateways de hotéis e diversas outras coisas. Isso eu acredito que vai ser importante também para eu trazer esse conhecimento para dentro da empresa, porque vocês trabalham com isso. Então você trabalha com hotelaria, por exemplo, então eu tenho esse conhecimento, essa integração que eu já fiz, acredito que possa agregar muito para vocês. Então esse é um fator que vai chamar os olhos do cara, fala assim, pô, ele já trabalhou de verdade com uma empresa de turismo, né? Então ele tá lá no meu currículo, mas você deu um pouquinho mais de informação para ele e mostrou que você pode agregar o conhecimento que você tinha nessa outra empresa para dentro da empresa. Outro fator que pode ser importante também numa entrevista é ter trabalhado muitos anos dentro da empresa anterior. Não, eu trabalhei 8 anos na minha última empresa. Isso mostra 2 fatores, né? Mostra um fator que talvez você estava um pouco mais acomodado, né? Que aí isso você desmancha direto na entrevista, porque você fala assim, não, eu fiquei 8 anos na empresa lá, mas eu passei pelo cargo de júnior, pleno e sênior, cheguei à coordenação, coordenei uma equipe aqui no Brasil, fora do Brasil, etc. Então não quer dizer que você estava acomodado, isso já mostra que você não estava acomodado, e sim porque você teve um crescimento bom lá dentro da empresa. E você estar mais tempo dentro de uma empresa mostra uma outra coisa que às vezes é muito importante para algumas empresas também, que é estabilidade. Você não é aquele cara que por R$5 a mais na sua hora vai embora da empresa. Isso é um fator que, se você tem isso, vale a pena você comentar.
Outro fator que é importante também é o quê? Recursos. Recurso no sentido de, se você for trabalhar home office, você tem um recurso importante. Ô, avião, não sei se vocês estão escutando, calma, um pouquinho. Vai embora, avião. Aí. Não foi. Mais um minutinho. Esse é o problema de gravar fora do estúdio, né? Mas também faz parte, vale a pena. E um fator de recurso, por exemplo, você vai trabalhar home office, você fala assim, não, eu tenho uma internet de extrema velocidade aqui, eu não tenho problema com relação a esse trabalho home office, eu já trabalhei na minha última empresa, eu sou 100% home office, eu fazia reuniões todos os dias, de daily, tranquilo, eu consigo participar de todas as reuniões, eu tenho uma responsabilidade muito grande nessa parte com as minhas entregas, então por isso o home office não é um grande problema para mim, não é problema nenhum, desde quando eu estou trabalhando de X anos que eu estou trabalhando home office, eu prefiro esse tipo de trabalho porque me ajuda a ter mais facilidade, a entregar melhor aquilo que eu trabalho, entre outras coisas. Se for um cargo presencial, você precisa poder, se você, por exemplo, mora próximo da empresa, esse é um fator muito importante também de você comentar nesse momento. Porque você vai falar assim, não, para chegar aqui na empresa eu chego em 10 minutos, porque eu trabalho muito próximo. Por que desse fator pode ser importante? Muitas vezes, quando você vai trabalhar para o presencial mesmo, né, tem muitas empresas que estão voltando para o presencial, a gente sabe disso. Não é uma coisa que eu acho interessante, mas tem muita empresa que está voltando para 100% presencial. E esse fator, se você mora muito longe, pode ter certeza que você vai se atrasar. É fato. Eu moro longe, eu moro no ABC Paulista, então assim, para chegar em São Paulo é 40 minutos e em horário de pico, às vezes 1 hora, 1h30, 2 horas às vezes para chegar, depende do horário que eu vou chegar e depende de onde eu vou. Então, eu trabalhar presencial dentro de uma empresa, por exemplo, lá na Berrini, que é em São Paulo, eu vou demorar 2 horas para chegar. Então esse vai ser um fator que, se para eu ir para lá, com certeza eu vou chegar atrasado ou eu vou chegar extremamente estressado e cansado por conta do trânsito. Então, se você vai trabalhar para uma empresa que é próximo da sua casa e isso é um fator que para você é muito importante também, você fale isso nesse momento dessa coisa. Não, porque vai ser interessante para mim também, porque eu trabalho aqui a 5 minutos daqui do trabalho, eu consigo chegar aqui em 10 minutos a pé. Por exemplo, que era um fator que quando eu trabalhei na minha última empresa, que eu trabalhei CLT, que foi a empresa de turismo, eu morava 10 minutos, 15 minutos a pé da empresa. Então esse era um fator que eu não tinha como chegar atrasado, não tinha o porquê eu chegar atrasado, estender o horário não era um problema para mim, porque eu trabalhava próximo de casa e tudo mais. O outro fator é disponibilidade. Eu tenho uma disponibilidade imediata. Se você precisar, amanhã eu já entreguei tudo que eu tenho lá na minha empresa, eu não tenho nenhuma pendência com eles, eu consigo conversar com eles e começar amanhã, se for o caso. Esse é um fator também que pode ser interessante para você falar nesse momento. O que você tem que trazer, entender que você tem que falar agora é o momento de você vender o seu peixe, de verdade. E assim, não adianta falar, não, porque eu sou o cara e a empresa está ganhando em me contratar. Não, é um ganha-ganha. A empresa está ganhando em trazer você como o seu conhecimento para a empresa e você também está ganhando porque está ganhando está sendo remunerado, às vezes muito bem remunerado, entre outras coisas. Então, é um momento de você vender o seu peixe de verdade e trazer e mostrar para a empresa o que você tem de bom para trazer para dentro da empresa. Como, por exemplo, você é aluno da Academia do Flutter, você está dentro do instituto, por exemplo. Lá dentro da Academia do Flutter a gente respira tecnologia. Você está do lado de um Google Developer Expert, então você está do lado de um GDE que traz em primeira mão tudo o que acontece no mundo Flutter lá dentro. Isso pode ser e é um diferencial para as empresas, porque você está em uma comunidade que é fechada, totalmente fechada, né, que você tem que estar paga para estar lá, e você está trazendo conhecimentos que você adquirir lá para dentro da empresa também. Então esse é um fator que é interessante para a empresa também. Então nesse momento você tem que de verdade vender totalmente o seu peixe. Você não tem que ter vergonha. Você tem que ter esse passo de comunicação. E isso é muito importante. Você saber aquilo tudo que você faz e o quanto você é importante para as outras empresas, para a empresa que você está, é um fator importante para você falar nesse momento. Isso é até um outro coffee break que eu quero trazer aqui para vocês, do porquê que você precisa ter exatamente anotado tudo aquilo que você faz, todos os seus ganhos e etc, para um momento como esse também, um momento de uma entrevista. Mas a gente vai falar sobre isso em um outro coffee break. Então entenda que esse momento do porquê você deve ser contratado, é um momento que você tem que vender o seu peixe de verdade. Você tem que estar treinado.
E se você não sabe o que falar sobre isso, tudo que eu falei para você não sabe o que dizer, tá na hora de você terminar esse vídeo aqui e você pegar um caderno e anotar todas as coisas que você já fez dentro da empresa, o que você faz dentro da empresa, os motivos por que você acha que você está empregado hoje, os motivos que você tem para numa pergunta dessa você falar de os seus conhecimentos que vão ser interessantes para a empresa, não só tecnicamente, mas também soft skills é importante. Tecnicamente vai ser importante também, por exemplo, a empresa trabalha com block, você é especialista em block, você fala assim, eu sou especialista em block. Foi o primeiro State Manager que eu aprendi e eu trabalho com ele há 3 anos, 4 anos, seja, eu já trabalho com block. Então isso vai ser interessante, porque dá um match 100% em cima daquilo que você, do que a empresa utiliza, né? Do recurso que a empresa utiliza. Então isso é uma coisa boa de se falar também. Você está se atualizando, você está sempre atualizado, você está fazendo cursos, você está se empenhando em aprender a tecnologia, que você não tem problema nenhum em aprender novas tecnologias, que putz, a empresa trabalha com React Native aqui também. Não tem problema, se precisar a gente aprende também. Se vocês me derem a oportunidade, eu estou totalmente aberto a aprender novas tecnologias e entre outras coisas. Um outro fator importante que você pode falar também, que você deve falar, é sempre sobre o seu trabalho em equipe. O que aconteceu dentro da sua equipe, se você trabalha bem em equipe. Falar trabalhar bem é trabalhar bem mesmo. Fala assim, não tenho problema com ninguém na equipe, a gente sempre está se ajudando, eu sempre estou ensinando as outras pessoas também, não tenho problema nenhum em repassar o conhecimento, que é um fator também importante para algumas empresas. Então eu ensinei o colega a trabalhar com Flutter, ou ensinei para o colega a trabalhar com alguma coisa que ele não estava fazendo, a gente fez uma programação em pair ali, trabalhamos muito junto, então são coisas que são de extrema importância para a empresa. Então esse é um momento de verdade de você falar tudo aquilo que você pode trazer e agregar. E o seu conhecimento sobre a empresa, sobre os produtos da empresa, vai te ajudar demais nisso. Vai te ajudar a ter esse bate-papo, essa conversa com muito mais tranquilidade, de verdade, tá bom? Então, esse vídeo era para falar justamente disso, do porquê que, se você chegar e alguém agora falar para você, por que eu devo ser contratado? Você estar preparado para essa pergunta, então tenha isso muito na sua cabeça, tenha isso muito certo na sua cabeça, porque vai ser de extrema importância para você dar o próximo passo, às vezes, dentro de uma entrevista. Muitas vezes isso acontece até mesmo antes da entrevista técnica, então esses fatores que você pode falar, pode te jogar para o próximo nível. Muitas vezes tem muitas empresas que chamam, às vezes, 3, 4, 10 profissionais para fazerem entrevistas, e muitos deles, às vezes, podem ser até melhor que você tecnicamente. Mas muitos deles podem não dar match com a cultura da empresa. E isso vai ser de extrema importância nesse momento, porque a empresa não te conhece de verdade, ela viu o seu currículo, mas de verdade aquele bate-papo, aquele conversar na hora ali da entrevista, que vai fazer uma diferença absurda. De verdade, eu nunca tive grandes problemas em entrevistas, justamente pela forma que eu sempre tentei me comunicar. E isso me ajudou muito a vir para o YouTube, isso me ajudou muito a abrir o meu canal e tudo mais, mas quem viu meus vídeos antigos pode ter certeza que não era nem nada perto do que é hoje, porque eu fui aprendendo. Então eu gostei sempre muito dessa coisa de conversar, de comunicar, e falar de tecnologia era uma coisa que eu gostava demais. Então falar de você também, de uma forma não arrogante, vai ser importante para a sua carreira também. E em cima de uma pergunta como essa, você conseguir se sair bem dentro dela. Tá bom? Então, que eu posso você pode sair desse coffee break aqui comigo, é isso, tenha na cabeça, estude muito bem a empresa, estude e saiba tudo aquilo que você é capaz e aquilo que você faz. São pontos de extrema importância para dentro de uma entrevista. Tem muita gente que é muito boa tecnicamente, mas em um momento de uma entrevista peca em um monte de coisa. Então a gente está falando só de uma delas. O processo de entrevista é um processo árduo, é um processo de troca, é um processo de conhecimento. É a mesma coisa que você vai conhecer uma pessoa, você vai para um encontro com uma pessoa, muitas vezes só conversou pelo WhatsApp ou só conversou aí pela internet. Na hora que você vai encontrar essa pessoa, você vai ter que se vender o seu peixe de alguma forma, não vai?
A empresa é a mesma coisa. Ela viu o seu currículo, viu na internet aí, conversou com você rapidamente pelo telefone e te chamou para fazer uma entrevista. É nesse momento que vai ter essa troca, essa conversa. Então você tem que se dar bem com isso. Não adianta. Se você muitas vezes é bom tecnicamente, mas está desempregado, muitas vezes pode ser algo que você está falando dentro da entrevista e você não está percebendo, que faz com que você possa não ser contratado por conta disso. Então pense sobre isso. Pense se você não está conseguindo, está sendo chamado para entrevista e muitas vezes não está sendo chamado para dar continuidade ou vir para a empresa, se pode ser algum fator que você está conversando ou que você está comentando que não está batendo com relação à empresa. Se bate salário, bate técnico, tudo dá match, mas você não é contratado, você tem que pensar agora no seu pessoal, naquilo que você fala, na sua comunicação. Isso pode ser muito importante para a sua carreira, pode ser muito importante para você ser contratado ou não. Tá bom? Então pense sobre isso, coloque aí a sua mente agora para pensar se você está errando em alguma coisa ou se você nem está procurando emprego, pensa se você já pensou, já fez essa sua lista para você bater esse papo na hora de uma entrevista quando você precisar. Pensa que todo mundo um dia vai procurar um emprego. Você pode estar 10 anos dentro de uma empresa, mas você precisa pensar sobre isso. Até por outros fatores, que é uma coisa que a gente vai falar aí num próximo vídeo. No próximo vídeo eu quero trazer talvez alguma coisa ainda mais nessa linha, pensando no que... Porque uma pergunta que também pode acontecer muito, que eu quero tentar para trazer algum vídeo para vocês, que provavelmente vai ser o próximo vídeo, por que você quer trabalhar dentro dessa empresa? Se você não conhece nada da empresa, vai ser um problema. Então, isso fica para um próximo vídeo, fica para um próximo coffee break aí pra gente. Então, espero que você tenha gostado. Gostaria muito de saber se vocês gostaram desse vídeo. Gostaria muito de saber se vocês já passaram por isso. Se vocês passaram por isso, qual foi a resposta de vocês? E se deu certo ou se não deu certo? Se respondeu isso e na mesma hora a pessoa nem te passou para o próximo nível ou alguma coisa nesse sentido. Seria muito bom a gente enriquecer esse vídeo aqui com um histórico de vocês, né? Não só a minha opinião, Rodrigo Ramão falando aqui, mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso. Então, a descrição está aqui, bora trocar uma ideia, bora conversar, bora se ajudar, porque é isso que a gente está aqui. A gente está aqui para a gente crescer de verdade juntos. Então, esse é um dos motivos de eu estar aqui. Espero que você tenha gostado aí do nosso primeiro coffee break num ambiente totalmente apartado. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque toda semana vai ter dicas novas sobre você e isso, seja por emprego, seja para a equipe, seja por várias coisas. São os nossos coffee breaks de quem participou das nossas imersões. Pensa que a gente vai trazer um conteúdo aqui, talvez até um pouco mais denso do que a gente via lá, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço para todo mundo e até sexta-feira que vem. Valeu!